Olá, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar como é que você pode se expressar melhor verbalmente. Bom, eu acho que tem uns 3 motivos assim da gente normalmente não conseguir se expressar muito bem verbalmente e eu vou dar soluções para esses 3 motivos. Bom, o primeiro motivo que eu acho que acontece da gente não conseguir se expressar tão bem verbalmente é a vergonha, a timidez e o medo da reação do outro, sabe? E eu acho que a maioria das pessoas tem esse problema e não consegue se expressar tão bem verbalmente por conta disso. Mas para isso eu tenho algumas soluções. A primeira é você tentar aumentar o nível da sua expressão, de você se falar verbalmente em público, aos poucos. Então começa falando verbalmente para uma pessoa, depois para duas, depois para três e depois para tipo 3 desconhecidos. E por aí vai aumentando o nível. Porque isso, querendo ou não, essa vergonha, essa timidez, querendo ou não, é uma meu Deus. O que é? É um medo. É um medo. E com o medo a gente resolve gradativamente. O medo da reação do outro, eu acho que é mais essa coisa de a pessoa reagir de um jeito que você não tá esperando tanto. Às vezes a pessoa reage de uma forma meio achando estranho ou não sei, tipo, reagindo de um jeito que você não esperava. E aí você acha que você tá fazendo alguma coisa errada. E aí por conta disso você começa a ficar meio sem se expressar tão bem, sabe? Então, você se acostumar com isso e lidar com esse medo, com essa reação do outro, ajuda bastante gradativamente, sabe? Tipo, aumentando o nível dessa exposição e de mais pessoas que você vai ter com que falar. Outra coisa que ajuda, eu acho, além da prática, né? Eu acho que praticar bastante ajuda muito. Quanto mais você pratica a expressão, melhor você fica. Mas uma coisa que ajuda bastante também é você gravar e depois você ver o que você tá falando, sabe? Ver a sua expressão. E nisso você vai perceber muitas coisas, principalmente vícios de linguagem. Inclusive, quando eu tava começando a gravar os vídeos desse canal, eu lembro que no primeiro vídeo, assim, eu vi ele e eu falei, nossa, eu falo muito tipo. E eu falo muito sabe. E depois disso eu tentei melhorar, sabe? Eu tentei não falar tão tipo e não falar tão sabe. E você vê isso, ter esse feedback, além de você se ouvir, né? Eu acho que é muito bom, porque você consegue ver com distanciamento aquilo lá que você tá falando. Então você consegue ver quais são os seus vícios de linguagem, quais são as coisas que você talvez não tenha tanta facilidade, as coisas que você tem mais facilidade, e por aí vai, sabe? Outra coisa que ajuda bastante é você se acostumar com a sua voz e com você se ouvir falando. Então, um jeito de fazer isso é você tentar ou falar sozinho em casa ou você tentar ler em voz alta. Porque ler em voz alta, você vai não só aprender a falar, se expressar melhor verbalmente, como você vai aprender a... Como que eu digo isso? Tipo, aprender a como fazer as pausas e respiração certa pra você falar. Porque, tipo assim, quando a gente tá falando, a gente faz pausas. E você vê essas pausas e não falar tão atropeladamente, como às vezes acontece quando a gente tá nervoso, ajuda bastante. Então você criar esse ritmo assim, enquanto você tá lendo, já ajuda bastante, porque você só tem que se preocupar em ler em voz alta e não em criar todo o conteúdo do que você vai falar e aí falar e tudo mais, sabe? Você tem que fazer, você acaba fazendo uma única coisa quando você tá lendo em voz alta, se preocupando apenas em falar e não em pensar no que você vai falar e falar. Outra coisa também é você pensar na sua respiração. Então,
focar em como a sua respiração tá rolando e ver se você tá, tipo, muito ofegante ou não. E tentar reparar nisso, porque às vezes a gente começa a falar meio nervosamente porque a nossa respiração não tá muito boa. Tipo, a gente começa a ficar tenso e aí a gente respira com mais dificuldade. E aí, por conta disso, a gente acaba ficando mais tenso, porque a gente não consegue falar do jeito que a gente quer, a gente fica ofegante. E aí cria esse ciclo, sabe? Então você focar na sua respiração quando você estiver se expressando e falar, beleza, e fazer uma pausa assim, às vezes, dá uma ajudada. Outro motivo de a gente normalmente não conseguir se expressar tão bem, que eu acho que não muita gente tem esse problema, eu pelo menos tenho, que é a gente ser muito visual às vezes. Então a gente está muito acostumado, pessoas que estão muito acostumadas a ler e escrever, eu acho que talvez tenha esse problema, de você tá muito acostumado a ver as palavras na sua frente, a ver o que você está escrevendo na sua frente. E quando você está falando, você não está vendo isso. Você só está se escutando. E por mais que isso daí pareça bastar, às vezes não basta, porque você precisa, às vezes, ver aquela coisa para você criar aquele raciocínio de uma forma mais lógica e fazendo mais sentido, sabe? Então, às vezes, você não vendo, você perde o fio da meada ou acaba se perdendo, sabe? Então, você vê assim, você não consegue ver verbalmente quando você está falando. Mas tem umas soluções para isso. Uma delas é você tentar escrever o que você vai falar antes. Claro, esse caso, essa dica, né, ajuda bastante com conversas que você sabe que vai ter e não no dia a dia, né, mas tipo, ajuda bastante com conversas que você sabe que vai ter ou com talvez discurso, sabe? Então, o que você quer falar e colocar em tópicos ou em, não sei, em pequenas frases, sabe? Nada muito, não um texto assim, mas tipo em tópicos, em palavras-chave ou coisas assim, o que você quer falar e deixar as ideias ali no papel. Outra coisa também para essas pessoas que são mais visuais, que nem eu, uma coisa que ajuda é você falar tudo que você vai falar e depois você falar de novo. Então, tipo, se você vai fazer um discurso, treina esse discurso antes e aí treina tipo como se você fosse fazer ele naquela hora. Cria todas as circunstâncias, não sei qual é a palavra, cria um ambiente parecido com o que você iria falar, sabe? E aí treina com aquilo, fala, e aí depois você pode falar de novo, porque você provavelmente vai lembrar como é que você criou aquele raciocínio ou pensou daquele jeito, sabe? E uma terceira coisa que eu acho que complica pra gente se expressar verbalmente é a atenção das outras pessoas. Quem tem muita timidez e muita vergonha, ou outros problemas assim que não gosta de ser o centro das atenções, vai sofrer disso, que tem tanta gente te olhando, tem tanta gente com foco em você que você começa a ficar se sentindo pressionado. E quando a gente está pressionado assim, nesses momentos de pressão, é importante você foca em olhar em outro lugar, não focar em olhar nos olhos das pessoas, mas se você quiser olhar nos olhos das pessoas, foca em falar consigo mesmo no momento e ficar tipo, tá, calma. Eu não preciso ir rápido agora, eu posso ir devagar, tá tudo bem, sabe? E falar pra si mesmo. Às vezes nesse momento de pausa, de falar, pra focar na sua respiração, às vezes você pode dizer isso daí pra você mesmo, sabe? Porque às vezes a gente faz pausas, às vezes a gente chega e tipo, para um pouco e relaxa e para o raciocínio, sabe? E nesses momentos, às vezes você falar, calma, não precisa ir rápido, você tá tudo bem, sabe? Tipo, já ajuda bastante. Outra coisa é você pensar qual a pior coisa que pode acontecer caso eu não for bem, caso eu não falar tão bem quanto eu espero que eu fale.
e imaginar qual que é o pior cenário possível. E isso ajuda porque você não vai ficar com tanto medo, sabe? Você sabendo qual que é a pior coisa que vai acontecer, que é talvez, sei lá, as pessoas te olharem torto, ou não sei, te julgarem, mas de um jeito bem de boa, sabe? Você fica mais tranquilo. É isso. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, porque isso me ajuda muito. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre se expressar, se inscreve no canal, porque aqui eu falo bastante sobre isso. Enfim, até o próximo vídeo.